Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença. Mais uma vez aí, passamos os 15 mil inscritos. Agradecer a todos vocês. Tamo junto. E se você puder deixar o seu like, agradeço muito. E se você caiu de paraquedas e não conhece, você vai ter sempre aqui os melhores reacts. Tudo que falam sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Na vitória, no empate, na derrota, no título ou não, vocês vão ver aqui. A gente vai tentar procurar saber as opiniões legais e as polêmicas e as inconveniências que a imprensa acaba soltando. Como esse vídeo aqui tem uma certa inconveniência, vocês vão ver. Bora lá acompanhar juntos. E vamos começar falando do Palmeiras, que venceu o Vasco da Gama pelo placar de 3-0. 2 gols do Flaco Lopes, 1 gol do Vitor Roque, o show da dupla Flaco Roque mais uma vez, que vem dando o que falar com a camisa do Verdão e mais uma vez garantiram 3 pontos importantíssimos para a equipe do técnico Abel Ferreira. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você, falando sobre essa vitória do Palmeiras 3-0 sobre o Vasco da Gama. Palmeiras que não perde para o Vasco da Gama há 10 anos. 14 jogos sem perder para o Cruz Maltino, todos pelo Campeonato Brasileiro, somando 10 vitórias do Verdão e 4 empates desde a última derrota em 2015, a maior invencibilidade da história do confronto, e um resultado que deixa o Palmeiras ainda na cola do Flamengo, ultrapassa o Cruzeiro pelo menos momentaneamente e mais do que nunca vivo na briga pelo título do Brasileirão 2025. Muito boa tarde para você, Mauro. Boa tarde a todos. O jogo foi muito fácil, né? A atuação do Vasco, né? Os erros cometidos pela defesa do Vasco inviabilizaram qualquer competição, qualquer tentativa de competir. Primeiro gol, uma assistência é do... Olha a cara do Mauro César Pereira pra falar do Palmeiras. Olha isso, o cara fala de mau gosto, meu Deus do céu. Jogador do Vasco. Depois o Hugo Moura tenta dar um chutão com um pé, chuta a bola com o outro, em cima do próprio companheiro, a bola sobra pro Flaco Lopes, vai lá e faz 2. Acabou ali. Ali acabou. Não só pelos gols rápidos, mas pela maneira, né? Um time que toma 2 gols dessa maneira já desanima tudo, já é pior. O adversário é muito melhor, joga em casa. E aí o Vitor Roque fez o 3º gol, e aí a coisa realmente se resolveu. O Palmeiras depois teve a possibilidade até de dosar energias, o que é muito natural, né? Isso já aconteceu em outros jogos, acontece com o Palmeiras, aconteceu já com o Flamengo também. Quando você faz uma vantagem, você acaba se preservando porque tem uma rotina muito pesada de jogos pela frente. Acho que foi uma vitória até meio protocolar do Palmeiras, num cenário muito mais tranquilo do que se imaginava, porque o Vasco vinha bem, vinha de bons resultados, mas ontem ele sabotou ele mesmo. Os erros do time do Vasco foram esse negócio que nem parece jogador profissional. O do Hugo Moura, eu vou te contar. Aquilo ali, uma furada com o pé, e aí ele chuta com o outro pé em cima do colega e a bola acaba sobrando para o adversário, que o Flaco vai lá e confere e faz o gol. O Palmeiras realmente fez 25 minutos muito especiais hoje, na parte inicial do jogo, e no segundo tempo o Flaco Lopes, que foi realmente de novo o cara do jogo, ele acabou desperdiçando a bola mais fácil que ele teve, né? Na pequena área, um cruzamento do Piquerez, ele acabou jogando para fora naquele que poderia ter sido o 3º gol dele, o 4º do Palmeiras. Ele vai se mostrando um jogador muito especial, que não havia sido ainda. E há quem até diga que ele talvez seja a principal revelação do Palmeiras 2025. E eu acho que é óbvio que tem a ver com a mudança da forma de jogar do time e também que depois de 3 anos, descobriram que, primeiro, ele não é o brigador diário, o centroavante que está no imaginário de muita gente, aquela coisa não só de críticos e muitas vezes de comissões técnicas, mas até mesmo de torcedor. A turma da tinta, né, que ficava lá pichando o muro, Leila, cadê o 9? Aquela bobagem toda e tal. E o rapaz estava lá, mal utilizado, mal escalado. Por quê? Porque ele não é um velocista e ele não é um cara truculento de ficar brigando na área. Ele é um jogador essencialmente técnico, ele é refinado, ele gosta da bola, e bola no chão, não é chutão, não é chuveirinho, não é aquele monte de bicão que o Everton dá e que o pessoal cisma de que aquilo é lançamento, e que pode ser uma boa arma. Aliás, hoje, excepcionalmente, o Palmeiras fez até um gol, uma jogada, depois de um chutão do Everton, só que aí, para azar dele, o Vitor Roque estava lá, talvez um fio de cabelo à frente, e acabou sendo marcado o impedimento. E foi um golaço. Mas, enfim, de qualquer forma, agora que o Flaco Lopes tem perto dele um jogador mais veloz, forte e tal, ele consegue, então, aquela companhia que ele estava procurando.
Porque não adianta jogar com um cara aberto de cada lado e ele no meio, querendo que ele fique brigando na área o tempo todo. Como também o time não vai funcionar se ele for um jogador de contra-ataque. Por quê? Porque ele não tem velocidade para isso. Nunca teve. Demorou-se também para entender isso. A partir do momento que me parece que isso foi compreendido com 2 anos e meio, quase 3 de atraso, ele passou a ser esse jogador especial e hoje um jogador que tem, sim, todo o direito até mesmo de sonhar com Copa do Mundo. Os jornais argentinos falam dele quase todo dia e hoje, logo depois do jogo, foi de novo tema aí de matéria do Olé. Mas o Vasco não conseguiu ser competitivo essa noite no Allianz Parque em 27 minutos. Estava 3-0, parecia até aquele jogo entre Palmeiras e Inter, né? Que o Palmeiras fez 4-0 em meia hora. Parecia muito com aquele jogo, um adversário perdido e o Palmeiras num ritmo ali muito bom, com uma mudança importante no time para a gente entender se vai ser mantida. Eu acho que não. Acho que foi uma coisa específica para esse jogo, né? Que foi a entrada do Rafael Veiga na vaga do Lucas Evangelista, não para fazer a mesma função. O Andreas Pereira deu um passinho para trás e o Veiga jogou como meia ali pelo lado direito. Não acho que vai ser isso aí para os próximos jogos do Palmeiras. Acredito mais no Maurício, ficando com essa posição dentro dessa dinâmica, o Andreas como segundo volante e o Maurício jogando mais adiantado, o que impacta, claro, na criação do time. E sobre o Flaco, mais especificamente, do ponto de vista da característica dele, ele também nesse período todo no Palmeiras nunca teve a oportunidade de ter ao lado dele um outro jogador, já que ele não é um centroavante, um jogador de área, um jogador de força. Daquele papo que eu sempre falo. Quando você contrata bons jogadores, você melhora o nível de todos. Não é só o cara que tá chegando. O cara que tá chegando, ele vai agregar ao elenco. Ele vai agregar aos companheiros. O Vitor Roque chegou, demorou um pouquinho para encaixar. O Abel colocou os dois juntos, porque nunca colocava. A partir do momento que colocou, o negócio começou a andar. Mas tem o meio de campo mais estruturado, tem Andréas, Felipe Antos começou a jogar bola também. Então é tudo, não é apenas uma coisa, são várias que... todas unidas transformaram o Palmeiras nesse time que tá jogando muita bola. Ou coisa do tipo, porque muita gente olha pra ele alto, magro, imagina que ele é um centroavantão de área, que vai ficar lá esperando bola cruzada. E não é a característica dele, ele é um jogador, como disse o Piperno, técnico, né? Que sai da área, se movimenta, dá bons passes. A assistência dele, por exemplo, no gol do Vitor Roque no jogo no Monumental de Nunes é algo nessa linha. É uma bola espirrada, ele domina, gira em cima do adversário e faz o passe pro Vitor Roque fazer o gol. Então também nesse período todo de Palmeiras, né, acho que esse é o 3º ano dele no Palmeiras, sempre com muitos gols, né, acho que é a 2ª temporada consecutiva que ele bate a marca de 20, ele sempre foi a referência e nunca um jogador a mais de ataque com outro ali para complementá-lo. Então acho que esse é o grande pulo do gato aí nesse ótimo momento do Palmeiras e da dupla, né, Flaco Lopes e Vitor Roque. Um complementa o outro. O Flaco Lopes é mais técnico, o Vitor Roque é mais de explosão, de arranque, de força. E eles vão com isso, né, com essas características que se casam, como diria Tite, um casamento de características, né, eles vão conseguindo entregar um ótimo desempenho e vitórias para o Palmeiras. Para mim está muito claro que temos já claramente no futebol brasileiro Barcelona e Real Madrid, Palmeiras e Flamengo. Só que aqui o Atlético de Madrid tem um ano que é o Botafogo. Não gosto desses papos de verdade. De quando eles começam com esses negócios de Real Madrid, essas coisas do Flamengo. Fala que é o Flamengo e tal. Palmeiras não é Real Madrid, Barcelona, Palmeiras é o Palmeiras, mano. Palmeiras é o Palmeiras e vai ficar aí muitos anos brigando por títulos. Eles têm a necessidade de querer colocar que tem esse aqui. Não é assim, não é bem assim que funcionam as coisas. Palmeiras é o Palmeiras, Fábio Prado. Falar em Real Madrid ou Flamengo. Real Madrid tá esperando até hoje, viu? Prometeram e... Este ano está sendo o Cruzeiro, vai variando de Atlético de Madrid, né? Mas o Barcelona e Real Madrid são os dois. Então, hoje o Flamengo tem que pegar o Cruzeiro, é um jogo que ele pode ter dificuldade, porque o Cruzeiro é o Atlético de Madrid do momento, como era o Botafogo na temporada passada. E o Palmeiras pega um time de uma outra prateleira, que é o caso do Vasco. O Vasco é o quê? Intermediário. O Vasco vai ficar entre uma Copa... com muita sorte, uma Libertadores, uma beiradinha de Libertadores, uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana e distante da zona de rebaixamento, que é o principal objetivo, que fica naquela da tabela assim, do 6º ao 13º, 14º. Essa é a prateleira do Vasco. Bem diferente de Palmeiras e de Botafogo. Desculpa, Palmeiras e Flamengo.
Então esses times dessas prateleiras, quando eles se encontram, o time lá de cima ele não pode se dar o luxo de perder pontos, principalmente em casa. Foi o que aconteceu. O Palmeiras se impôs, eu achei que seria um pouco mais complicado, mas acabou sendo até muito tranquilo pro Palmeiras. Com os 3 gols ele matou. Mais uma vez, Flaco e Vitor Roque se destacaram. E fica muito claro como o Abel demorou, né, para enxergar que os dois poderiam jogar juntos. Estão jogando juntos e jogando muito bem. E aí pode estar o segredo do Palmeiras para conquistar mais 1 ou 2 títulos, né? Tanto o Palmeiras está muito vivo na Libertadores e muito vivo no Campeonato Brasileiro. Se ganhar um campeonato, já vou comemorar muito já. 2 é maluco. Já vai ser muito bom, mas não ganhamos nada, temos que lutar ainda. Deixe seu comentário, só para lembrar aqui no começo o Mauro César falou que um Vasco bagunçado e tal. O Vasco que arrancou 2 pontos do Flamengo. Nós perdemos 6 pontos pro Bahia no campeonato, sim. Só que o Vasco arrancou 4 do Flamengo. Então aquele negócio, cada jogo tem sua história. E o Verdão aí atropelou o Vasco e agora observa a rodada para ver o que vai acontecer. Deixa aí seu comentário, galera. Tamo junto. Vamos pra cima, porco. Até a próxima. Valeu, é nóis.